Hoje, pessoal, como planejado, a gente está trabalhando com o seguinte, né? A gente trabalhou a semana passada, só para vocês lembrarem, a gente fechou os aspectos éticos e vocês ficaram com a responsa de exercitar. O que a gente estudou antes do aspecto ético? A gente debateu como caracterizar quem são os stakeholders envolvidos no seu projeto que você coletaria as informações, tá? Por que isso? Porque normalmente o mercado utiliza em alguns casos, né, em algumas áreas, algumas empresas, uma seleção. Bem, eu estou criticando, né, mas é aquele negócio. Eu estava falando a seleção de pessoas sem um critério. E tem um cenário pior ainda, né? Que nem conversa com o cliente, nem seleciona pessoas. Tem, por isso que eu dei essa gelada, né? Mas aí que tá, a gente está trabalhando um protocolo que nos deixa tudo muito na mão para a gente poder tomar decisão, ter resultados lá no final. Depois vocês vão ver que essas informações de caracterização do público, ele faz parte do resultado final do nosso relatório de IHC, do projeto em si. Afinal, você pode entregar informações para o seu cliente que, na verdade, quando o cliente olha, fala: poxa, mas essas informações que você está me entregando, ele é referente a que público-alvo, a que tipo de cliente, né? Bem, e aí, consequentemente, a gente agora tem que trabalhar o quê? A gente se posicionou em como, perdão, em quem são as pessoas. Vocês exercitaram, inclusive, que questões coletar dessas pessoas. Eu falei para vocês, ó, pessoal, já na atividade da semana passada, já se organizem, né? Isso pode ser um conjunto de perguntas para o grupo todo, porque a nossa dinâmica da próxima aula ela vai integrar esse gelo que vocês quebraram a aula passada. Então, o que nós vamos trabalhar hoje? Eu vou mostrar para vocês esse pequeno conjunto que ele acaba se expandindo um pouco dentro de cada um dos itens, mas ele é esse grupo de 7 ferramentas que, na verdade, nós vamos usar como instrumentos de coleta de dados, tá? Anota aí, instrumentos de coleta de dados, tá? São técnicas que acabam sendo utilizadas, que eu acabo me organizando para conseguir fazer a coleta das informações, tá? Bem, por que eu vou apresentar cada uma delas? Porque cada uma tem as suas características de acordo com o projeto e de acordo com o seu interesse de investimento de tempo, de detalhamento, de tipo de projeto, tipo de usuário que você está querendo observar. Aparentemente, são técnicas muito conhecidas, mas o que a gente está fazendo aqui? Eu vou passar um alerta da experiência que eu já tenho vivido usando essas técnicas no mercado, com foco de IHC, para tentar fazer com que vocês diminuam o erro na execução de atividades como essa, aí fora no mercado, e que tornem esse investimento o mais produtivo possível. Então, a primeira delas, apesar de ser muito simples e a gente conhecer muito, é o que a primeira e a segunda, né, entrevista e questionário, é onde eu encontro mais erros no mercado. É um erro que deixa a gente bem preocupado e chateado em ver. Então, a primeira delas é a entrevista. O que é entrevista? A entrevista é uma conversa guiada por meio de um roteiro de perguntas ou tópicos, na qual o entrevistador busca obter informações do entrevistado. Então, olha, essa informação que eu deixei em azul em destaque, ela é muito importante para vocês, tá? Por quê? Porque eu tenho que ter uma conversa guiada, é o primeiro item, toma nota aí. E, pessoal, já fica uma dica, tá? A atividade vai usar 100% do material que eu estou explicando. O meu material, ele é autoexplicativo, ou seja, depois que o Plínio acabar de falar, eu consigo simplesmente ler o material e fazer a atividade? Não, tá? Precisa estar ligadão na minha explicação, tomar nota de passo a passo em algumas situações, e aí a gente vai para a dinâmica, tá? A dinâmica ela vai ter um horário bem tranquilo para trabalhar, depois eu explico o porquê, tá? Mas eu preciso de vocês concentrados.
tá? Eu preciso de vocês comigo aqui, tirando dúvida, questionando, pelo menos dessa vez, tá bom? Aí eu peço de novo semana que vem. Não, a semana que vem eu não peço nada. Então, o que acontece? Vamos lá. É uma conversa, então, guiada por um roteiro de perguntas e tópicos. Então, a entrevista, pessoal, tem um protocolo. Eu tenho um instrumento, que é um material que eu utilizo para guiar o meu protocolo de entrevista. Por que, que eu tenho que guiar meu protocolo de entrevista? A pior coisa que eu tenho é uma empresa que se propõe a conhecer o usuário, ela vai gastar tempo do usuário e dos seus funcionários para coletar informações de produto e de mercado com uma entrevista. E sai aí por aí para eu fazer pesquisa 5, 6 usuários, perdão, 5, 6 funcionários. Cada um pode usar um roteiro, cada um pode entrevistar as pessoas de qualquer maneira, da maneira que passar na cabeça? Não, não pode. Eu tenho que ter uma padronização do protocolo de entrevista. Legal, né? Então, perceba, fazer entrevista então, em primeiro lugar, quais são os instrumentos que fazem parte? Em primeiro lugar, ter o quê? Um roteiro de perguntas ou tópicos, tá? No qual o entrevistador vai obter informações de um entrevistado. Detalhe: quem é o entrevistado? Então, pode ser que eu tenha um roteiro de perguntas para personas distintas. Vocês não criaram as personas, então vocês vão o quê? Exercitar um guia de entrevista para cada persona. Vamos supor que eu tenho 2 personagens muito representativos. Um é o paciente, o outro é o médico. Então, eu tenho perguntas bem distintas, um roteiro de entrevista bem distinto. Permite coletar muitas informações detalhadas e profundas. Então, percebam, quando escolher entrevista? Quando eu quero aprofundar na minha pesquisa. Tá? Quando eu preciso de informações detalhadas. Então, de usuários individuais. Mais do que o que? Questionário grupo focal. Por quê? Questionário, vocês vão perceber que é muito superficial e grupo focal é muita gente. Tá? Então, eu tenho um grupo de pessoas e uma pode influenciar a outra. Então, entrevista é individual e eu consigo detalhar. As entrevistas elas podem ser não estruturadas, semi-estruturadas e estruturadas. O que, que vai acontecer, pessoal? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o exemplo de cada uma delas, tá? Para quem já viu em outras disciplinas, já deve estar lembrando aí a questão de estruturar questionamentos ou não. E engenharia de software é um lugar que às vezes é comentado sobre o assunto, mas relaxa, fica tranquilo que o Plinex vai mostrar no próximo slide as diferenças do tipo de entrevista, de estruturas. Bem, é necessário treinar os entrevistadores. Pessoal, cada um não pode pegar o roteiro e sair dando as costas sem falar, executar um protocolo de como que você recebe. Para quem participou da aula passada, sabe que entrevista entra na experimentação ética. Então, qual é o protocolo? Poxa, eu tenho que receber a pessoa para a entrevista, explicar por que ela está participando da entrevista, por que ela foi selecionada, qual é o objetivo daquela minha entrevista, que produto eu estou desenvolvendo, o que ela ajuda ao participar dessa experimentação, dessa entrevista. Então, perceba, a gente já trabalhou aula passada informações éticas que fazem parte, que são aplicáveis em todas as técnicas que eu vou apresentar na noite de hoje. Fiquem ligados. É importante. Lembre-se, aula do Plínio é incremental. Você sempre vai usar o que você viu na aula passada, tá bom? Ou no conjunto de aulas passadas. Bem, outra característica da entrevista, pessoal, é que ele leva tempo para entrevistar muitos usuários. Então, essa é uma característica negativa, né? Por quê, pessoal? Se eu colocar questionário eu jogo na internet e coleto 5.000 amostras, legal, né? Entrevista, eu vou entrevistar 5.000 pessoas? Não, né? Só o Jô Soares conseguiu entrevistar muita gente. Então, assim, não rola, né? Eu tenho que trabalhar com a entrevista quando eu tenho grupos pequenos, né, com o objetivo de coleta da informação. Legal. O que é então o roteiro de entrevista, tá? Olha, um conjunto de perguntas. Quais são então as perguntas estruturadas, não estruturadas, semi-estruturadas? Pessoal, pergunta estruturada é aquela
que não tem muito o que escapar, né? E eu simplesmente pergunto aquela informação para a pessoa e ela me diz qual que é aquela opção, né? Então, por exemplo, pergunta estruturada, a experiência de professor, tá? Há quantos anos a pessoa tem experiência? Ele é professor, há quantos anos? Pessoal, é uma pergunta estruturada, né? Eu não tenho como ter uma variabilidade de informação, ok? Interpretações diferentes, etc. A área, por enquanto aqui, ela pode até ser considerada semi-estruturada, porque a área, eu vou ter um leque tão grande de opções que se você quiser reduzir, talvez você tenha que entrar em algum padrão nacional de coleta de informação, como o censo, por exemplo, e dizer lá qual é o conjunto. Então, por exemplo, está vendo aqui, ó, nível. Então, deixa eu colocar meu laser mágico aqui, né? Então, olha aqui, ó, nível. Se a formação da pessoa é graduação, pós-graduação e extensão. Perceba, eu quero como resposta só ou se é graduação, ou se a pessoa é formada em pós ou em extensão. Uma delas. Então, isso é totalmente estruturado. Eu tenho informações claramente estruturadas. Tá? Agora, vamos pegar uma totalmente não estruturada. Né? Funções. De quais funções você mais gosta de realizar? Olha, o cara vai abrir o coração para você, né? Então, ele pode falar qualquer coisa. Então, ela é uma questão não estruturada. O ápice do não estruturamento, né, é o comentários adicionais, né? Aí é covardia quase, né? Eu coloquei aqui, ó, comentários adicionais. Pessoal, tem algum controle sobre comentários iniciais, adicionais? Não. Então, o ato de você trabalhar com perguntas estruturadas e não estruturadas te ajuda a trazer que informação, pessoal? Qual que seria a informação? Vamos lá. Isso, acertaram. Ajuda a gente determinar qual é o grau de complexidade da análise da entrevista. Você está zoando? Não, não estou zoando. Por quê? Imagina que você faça um roteiro de entrevista que ele é o mais estruturado do planeta. Poxa, Plínio, o mais estruturado do planeta é quase um questionário. Eu tenho opção A, B e C, opção A, B e C, A, B e C, A, B e C. Ele é o mais estruturado do planeta. Exato. Ele só teria a característica de ser entrevista, o mais estruturado do planeta, teria a única característica de ser entrevista é você dialogar e entrevistar e ir preenchendo para a pessoa aquele questionário, aquela entrevista fortemente estruturada. Qual que é o roteiro de entrevista mais fracamente estruturado? Ou seja, ele não tem nenhuma estrutura. Então, por exemplo, questão 1, diga o que você faz. Questão 2, diga o que gosta. Questão 3, comentários adicionais. Caraca, tá? Que perigo que você está fazendo. Se você entrevistar 10 pessoas, você vai gastar um tempo para tabular e tirar a informação de lá, que é até perigoso. Poxa, você está usando exemplos extremos. Sim, eu estou usando exemplos extremos para só exemplificar o que é totalmente estruturado e nada estruturado. Lembrando que nada estruturado é extremamente perigoso. Tá? Você tem um roteiro, mas o tempo de consumo depois de interpretação da informação é altíssimo. Ok? Então, é isso aí. Boa! Hoje tem festa, hein? Hoje eu tenho uma dúvida durante a aula. Que beleza. Feitosa, manda dúvida para mim. Tô ansioso. Não, não tô ouvindo. Pode ser um problema meu, peraí. Pode ser o Plínio aqui que configurou errado a saída do som. Um minuto. Era um momento tão importante para mim. Eu não estou ouvindo. Deixa eu ver o que meu falante aqui mágico está fazendo. Alô, alô? Fala aí, Feitosa, só para fazer. Não, não, não deixa quieto, não.
Alexandre, não perca a paciência. Fala para o Plínio que eu quero ouvir aqui, só para testar também já a minha estreia aqui do fone. Fala aí, fala aí, fala aí. Mudei aqui de novo, não funfou. Fala aí, fala aí, fala aí. Ah, puta, já sei o que é. Tinha um outro cabo conectado, agora vai resolver. Um minuto. Agora tem que funfar. Fala aí. Ah, pô, legal. Tem alguém na sala que poderia só dar um salve aí por voz, não por texto, para eu ver se funcionou do meu lado aqui, pessoal? Ninguém. Opa, Aí, teste, ô, teste. Gustavo, funciona. Valeu, 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 valeu. Manda aí a pergunta aí, Alexandre. Legal, Alexandre, estou vendo aqui, olha. Ah, naquele exemplo que você deu, quais atividades você gosta de fazer, né? Se você mudasse para quais atividades você gosta de fazer, dar aula, pesquisar, ela é semi-estruturada. 10. Excelente, Alexandre. É isso mesmo, tá? Você está dando opções para ele falar, né? E aí você, inclusive, pode colocar na frente, justifique. Ele deixou de ser semi-estruturado? Não, você está deixando estruturado. Você deu, olha, o que você gosta de fazer, eu posso ter uma lista gigante, mas o meu objetivo é pegar duas questões, né? Aula ou pesquisar, né? Excelente, tá? Então ela sendo estruturada, ok? E perceba, é, esse tipo de ação, pessoal, é extremamente importante porque quando você está desenvolvendo produto para o mercado, pode ser interface, pode ser software de uma maneira geral, caracterizar o tipo de pergunta para você ter alta rentabilidade, né, produtividade no processo de coleta é extremamente importante. Legal, excelente exemplo, Alexandre, muito bom. Então, agora, o que, que a gente tem que considerar, pessoal? Vamos para o nosso exemplo de perguntas abertas e fechadas, né? Que ele está muito associado, que o livro coloca lá, a você conseguir classificar o quê? Perguntas abertas são aqueles de natureza exploratória, né? Sem restringir o tipo e o tamanho das respostas. E o que é pergunta aberta, pessoal? É a não estruturada, né? E perguntas fechadas, que é a estruturada. Quando eu uso uma mescla delas, eu tenho a semi-estruturada. Muito bom. Uh, questionário, pessoal. Questionário é a nossa segunda ferramenta, também bem considerado simples, né? Mas vamos lá para algumas dicas que eu posso trazer para vocês. É um formulário com perguntas a serem respondidas. O que, que acontece? Formulário, eu também tenho um protocolo de recepção daquela pessoa. Eu tenho que dizer o objetivo, qual é o tempo que estimado. Ah, teve um cara aí do questionário que eu não lembrei, né? Tempo estimado daquela dedicação que a pessoa dá te dando essa informação, né? Ah, por que, que ela está colaborando com aquilo, aonde a informação vai ser utilizada, se é uma informação que eu vou conseguir reconhecer a pessoa ou não, e etc. Bem, o formulário ele permite coletar rapidamente dados de muitos usuários. Então, essa é uma característica positiva. Eu consigo coletar massa de informação. Se eu tenho que fazer uma pesquisa com validade estatística, tenho que usar questionário. Geralmente é o meio mais rápido, fácil e barato de se obter e analisar os dados de maior escala. Evidente, né? Lembra que eu falei? Entrevista. Se eu gastar muito tempo fazendo entrevista, muito tempo tabulando, é caríssimo, né? E o questionário é totalmente contrário.
Eu posso disseminar um questionário na rede, tem um monte de gente preenchendo. Detalhe, na hora que acabou de preencher, aquela informação já está tabulada, ela já está dentro de arquivos, de planilhas, e eu consigo analisar rapidamente. O questionário tem que ser menos detalhado, tá? E mais superficial. Então, quando comparado com entrevistas de grupo focal. Por quê? Porque você tem que fazer perguntas, ele vai trabalhar com o nível mais estruturado possível. Por quê? Da mesma forma que eu falei lá para vocês que, poxa, entrevista não compensa ser totalmente estruturado, porque você vai ter perguntas, vai quase ser um questionário sendo entrevista, né, com contato com a pessoa. Aqui o questionário é a mesma coisa. Eu não quero que ele seja não estruturado totalmente, porque eu não quero ter perguntas onde eu tenho que ficar fazendo análise, né, detalhadas, etc., e fazendo uma análise, inclusive, de julgamento subjetivo. Bem, quem elaborar o questionário deve ser experiente para evitar perguntas ambíguas, né? Ou que induzam certas respostas. Então, por exemplo, teve uma época, lembra que eu falei que a gente fez uma das edições dessa disciplina, a gente trabalhou com aquele, no momento que estava tendo racionamento de água, né? Nessa atividade, na época eu usava um jeito diferente. Todo aluno tinha que fazer todos os instrumentos, blá, 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 blá. Aí chegou lá, teve um momento do curso que os alunos tiveram que fazer o questionário para o seu software de gestão de água. Cada um tinha um. E aí, uma das perguntas que apareceu em metade da sala, em metade dos questionários, era: declare se a água é importante para você. Pessoal, pelo amor de Deus, né? Para com isso, né? Então, assim, é indução de resposta e eu perdi tempo, né? Por que eu vou perguntar para a pessoa se a água é importante para ela? Não faz sentido, lógico que é, né? Você se preocupa com vazamentos de água. Poxa, ficou um pouco mais suave aí, mas também, qual é a necessidade dessa pergunta, né? É identificar o cara que fala que não liga a mínima para desperdício de água e dar uns tapas no cara, que a situação tá feia, né? Naquela época a gente estava sem uma gota de água em alguns bairros, né? Então, assim, complicado isso. Então, e era para desenvolver software, né, pessoal? Não era para questão da Sabesp e governo federal para mapear qualquer informação. Então, assim, pensar por que aquela informação está lá. Então, já fica uma dica importante. Eu dei uma volta nos relatórios que vocês fizeram com as perguntas que vocês estão fazendo. Então, eu vi lá que tem gente que pergunta assim: sexo. Para que você precisa saber o gênero da pessoa no seu software? Plínio, eu preciso, por causa disso, disso e daquilo. Tá bom. Então, você tem uma justificativa. O gênero influencia. Beleza. Então, tá bom. Tá? Mas perceba, pessoal, tem gente que pergunta lá, idade. Plínio, a idade é importante porque se for um idoso, né, eu vou fazer um tratamento, eu vou tratar a informação de uma maneira. Se for um jovem, eu vou tratar a informação de outra maneira. Aí, beleza, legal, entendi, né? Então, analisar, pessoal, que pergunta que você está fazendo. Por quê? O tempo do usuário é precioso, você tem que ser eficiente em fazer as perguntas adequadas. Para questionários, vocês devem estar bem acostumados, né? Se vocês colocarem questões como gênero, por exemplo, hoje é um padrão a gente ter a opção prefiro não informar. A questão, eu trago aqui esse exemplo de baixo, quais atividades você realiza mais frequentemente, né? Marque até duas opções. Olha, pessoal, o pior caso do planeta é se não tivesse essa declaração aqui, marque até duas. A pessoa pode marcar qualquer coisa, né? Então, quais atividades você mais realiza frequentemente? Ele pode marcar as 8 opções aqui. Péssimo, né? Se eu quero um questionário, pessoal, quero informações assertivas. Se meia dúzia de pessoas falar que faz tudo isso com mais frequência, eu não estou ajudando, né, na pesquisa. Então, assim, qual a atividade que você realiza com maior frequência? Escolha de maior frequência, meu amigo, tá? A de duas, até que é legal, tá? Você vai ter duas e depois faz a filtragem aí das duas que mais apareceram. Beleza. Faixa de valores, tomem cuidado ao utilizar faixa de valores. Por exemplo, a idade, faixa salarial.
nível educacional, eles são faixa de valores, pessoal, que já tem padrão IBGE, padrão do censo IBGE. A minha recomendação sempre é você olhar as últimas pesquisas do IBGE e usar a mesma faixa de valor. Bem, preciso fazer um comentário. Hoje, você está zoando que faixas de valores mudam pelo IBGE. Sim, pessoal, infelizmente no nosso país é assim. Nos últimos 3 governos, eu acho que 4 governos, o que aconteceu? Faixas de valores são manipuladas para que os números apareçam de maneira mais interessante. Tá? Manobra política, infelizmente é uma realidade, me desculpe. Tá? Então, pessoal, aí você fala, Plínio, por que então eu tenho que usar exatamente o que o IBGE está fazendo? Sabe por quê? Por exemplo, alguns produtos que eu tenho colocado no mercado nos últimos 2 anos, eu diminuí a pesquisa de mercado. Sabe o que eu faço? Eu faço questionário e coloco lá para rodar com 100 pessoas. Só que eu coloco umas 5, 6 perguntas que são do IBGE, que me dá a massa de dados do Brasil. O que depois eu faço? Merge da informação. Então, um monte de perguntas que são tradicionais do IBGE, eu não preciso perguntar de novo para o meu usuário. Tá? Aquele conjunto gigante que dá o perfil brasileiro, eu pego algumas e coloco no meu questionário do meu produto. E aí jogo lá para o usuário responder. Quando ele me retorna, eu pego o retorno e vejo quem é aquela persona. Aquelas informações que são idênticas ao IBGE, eu seleciono para essa população que responde essa questão, o que ele respondeu lá no IBGE? Pá, o que eu usei aí? A técnica de personas e fiz o merge da pesquisa científica. Tá? Me dá alta relevância estatística. A empresa dá pulo de alegria, porque quando ela olha aquela massa, eu dou uma realidade nacional, tá? E a informação é muito útil dentro da empresa. Bem, uma outra classificação também que é bom a gente ficar de olho, pessoal, é a escala Likert, ela também é muito utilizada, né? E as diferenciais semânticos. Na Likert é legal, tá aí, né? Você tem a opção do cara escolher, né? É fácil encontrar o produto desejado navegando nas seções do site. Ele você tem que ter consciência na escala Likert que você vai acabar dando a opção do usuário responder o quê? Não concorda e nem discorda, então ele fica no meio do muro, tá? E a escala de diferenciais semânticos, você também dá para deixar ele no meio do muro, ou você faz que nem o Plínio. Quando eu uso diferenciais semânticos, eu uso o quê? Número par, tá? De escala. De tal forma que se o cara ficar no meio, ele tem que falar, eu estou no meio, mas eu estou um pouquinho mais para o lado feio. Tá? Estou um pouquinho mais para o lado atraente. Não é o usuário, tá? Atraente feio, é o site. Então, o que acontece? A escala de diferenciais semânticos você vai calibrar se você vai dar o número de opções ímpar ou par, né? O Linux sempre usa o par para diferenciais semânticos, tá? Para não deixar o cara no meio do muro. Beleza. E perguntas abertas, né? É possível ter no questionário? É possível. Deixa aberto lá e aí depois eu decido o que eu quero fazer com aquela informação e etc, tal, mas faz parte do seu planejamento, tá? Então perceba, é extremamente subjetivo. Olha o que está aqui, ó. O que você acha do mecanismo de busca? Vixe, eu tenho até medo do que o cara vai ter que depois analisar dessa informação, né? Mas, beleza, aparece como uma opção de questionário. Pessoal, terceira técnica, que vocês vão brincar daqui a pouco também. Olha só, grupo focal. Grupo focal, vocês devem ter feito um monte de grupo focal. Se bobear, vocês fizeram um grupo focal e nem sabiam que estavam no grupo focal, né? Então, diversas pessoas, aí geralmente 3 e 10, tá? Entre 3 e 10, né? São reunidas por 1 ou 2 horas, então perceba, são informações de planejamento da sessão de grupo focal, tá? Eu tenho que saber o número de pessoas que vão participar, qual é o tempo, deixar muito claro para essas pessoas o tempo, numa espécie de discussão ou entrevista. Então, eu posso fazer um grupo focal entrevistando pessoas nesse grupo focal ou estimulando um debate, tá? Coletiva,
ela é guiada por um moderador que tem a experiência, a responsabilidade de produzir algo durante aquela sessão de grupo focal. Então, permite obter em pouco tempo múltiplos pontos de vista de um grupo de pessoas. Então, primeira coisa que eu tenho que decidir, pessoal, desse slide que está aí: grupo de pessoas. Dentro do grupo focal, eu quero fazer o quê? Uma atividade considerando 10 pessoas enquadradas da mesma persona? Pode ser. Pode ser que eu tenha interesse de colocar uma pessoa representando cada persona. Lembra que eu falei que o governo do estado de São Paulo atua com 10 personas. Então, num grupo focal, eu vou colocar um representante de cada persona. Pode ser. Ou eu pego uma persona e coloco várias pessoas representando aquela persona. Isso muda consideravelmente o resultado que eu estou buscando. Outra, o objetivo é debater ou entrevistar. Só que é uma entrevista aberta. Eu pergunto para uma pessoa e outras pessoas podem colaborar, outras pessoas podem debater com aquela entrevista. Então é bem legal por isso. Então, qual é o papel do moderador? Ele deve assegurar que as pessoas mais quietas ou tímidas elas participem e evitar que aquelas extrovertidas, os fora da casinha, elas acabam dominando a discussão, né? Então tem um equilíbrio na busca daquelas informações, né? Ah, Plínio, então tem gente que me questiona, poxa, Plínio, mas estimular quem é muito quieto é importante, porque eu estou lá para colher informações, mas talvez extrovertidas elas colaborem também mais com o projeto. Sim, por isso que eu coloquei, é um moderador. Você toma a decisão pelo que você quer, né? E aí, consequentemente, qual seria os elementos, né, que eu rodaria dentro de um grupo focal? As questões típicas de um grupo de foco são, por exemplo, um dia típico de usuário, né? Ou o dia de trabalho mais recente. Então, vamos supor que eu estou colocando no grupo focal os funcionários da secretaria da feira. Aí o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar eu vou criar um totem de autoatendimento. Então, meu grupo focal, para colocar um totem de autoatendimento da secretaria, eu quero tirar as pessoas que atendem na secretaria, quem eu vou colocar? Eu vou colocar vocês, alunos, eu vou colocar os funcionários que ficam na frente da secretaria, vou colocar os funcionários que produzem os documentos que vocês entregam o pessoal de frente. Então, o que acontece? E nesse grupo focal, eu vou pensar num dia típico. O que seria o dia típico? Né? Seria, olha, vamos pensar um dia que a secretaria está funcionando. O que você, que é funcionário, faz? Aluno, o que você faz na secretaria? Então, você começa a trabalhar uma entrevista, um debate sobre o dia típico. Ou se essas pessoas estão todas vivendo, né, a gente pode debater uma experiência passada. As tarefas que os usuários realizam, a gente vai debater, e como eles realizam essas tarefas. O domínio, né, que cada um tem, terminologia, procedimentos, como as regras no negócio são entendidas. Preferências e aversões dos usuários, resultados desejados, ou objetivos que essas pessoas possuem, reações, opiniões, atitudes, né, do usuário sobre um determinado produto ou conceito, resultados desejados para novos produtos e funcionalidades, e assim vai. Aí você podia estar pensando, né, com esses tópicos que eu acabei de falar, poxa, Plínio, essas coisas, desde lá persona, quando eu defini o objetivo, a aula passada que eu fiz os questionários, todas as suas dinâmicas até agora, eu, aluno da disciplina, que sou projetista de HC, respondi essas questões. O ideal seria perguntar lá no mercado essas informações. Isso, né, pessoal? Reflexão correta. Se vocês fizessem essa reflexão, iam perceber que o que a gente fez até agora são dinâmicas para treinar, né? Vocês estão dando a visão do usuário, do desenvolvedor, do pai da criança, de todos, né? Mas, perceba, essa ferramenta traz informações aonde eu não tenho que gastar tempo e massa cefálica sugerindo coisas que o usuário diz. Não, eu simplesmente vou para a frente de guerra e busco essas informações direto com quem manda, né? O usuário.
A quarta técnica, então agora chegando na quarta técnica, é brainstorms de necessidades e desejos do usuário. Então é um brainstorm. Vamos dar uma olhadinha na diferença do brainstorm para grupo focal. Você já deve estar sacando, né? O nome já diz que é o brainstorm, a diferença. Aí aparece o livro, gosta, né, de fazer dar uma exagerada para o lado do usuário. Então, brainstorming de necessidades e desejos do usuário. Vem aqui falar com a gente, tá? É legal, é um brainstorm, tá? Então, busca levantar de forma bastante livre um conjunto grande e abrangente de opiniões dos participantes em torno de um tema. Então, o que acontece, né? Quando eu estou trabalhando com um grupo focal, qual que é a pegada, pessoal? Foco. Eu já tenho claro o que eu quero trabalhar. E o brainstorm é livre. Eu vou fazer um brainstorm do que de soluções. O que vocês querem e etc. Né? Então, ele pode ser utilizado para aprender sobre qualquer informação, tarefas, características de um produto. A sessão geralmente também envolve 8, 12 pessoas. Brainstorm, geralmente, você coloca mais gente para dentro. Tem a orientação de um moderador. O moderador, ele faz uma introdução do brainstorm para direcionar aquele brainstorm, né? Ele orienta uma parte individual e depois coletiva. Então, eu posso trabalhar indivíduo por indivíduo, posso trabalhar uma coleta coletiva da participação das pessoas. Os participantes, eles não devem se censurar, então toda aquela questão que apareceu no grupo focal de você não ter equilibrar o comportamento das pessoas, né? Pessoas que não falam nada, pessoas que falam demais e atrapalham as outras, etc. Então, o objetivo é explorar necessidades e desejos. Perceba, é realmente num sentido de você colocar o que as pessoas precisam, por que aquilo seria importante. E a ideia é que tem que tomar cuidado para não virar design participativo, tá? Eu vi muita sessão de brainstorming simplesmente saírem de lá, tentarem fazer a especificação do sistema. Não é a técnica que a gente está tentando mostrar aqui de especificar algo. Tá? Então é muito simples, a preparação também é muito parecida com o grupo focal. A questão aqui é porque você tem mais liberdade, você não tem que focar. A próxima técnica, pessoal, é a classificação de cartões. Classificação de cartões, ela é muito legal de se executar. Ela é útil para vários níveis de aplicação, vários momentos do ciclo de vida de desenvolvimento de software, tá? Em vários momentos ele pode ser usado. Então, inclusive, eu vou dar exemplos para vocês de como usar esse cara em situações diferentes, em tempos distintos do ciclo de desenvolvimento. Olha só. Classificações de cartões, ou também chamado de card sorting, é um conjunto de cartões ou fichas que são preparados como amostras ou descrições de conteúdos e fornecidos a um grupo de pessoas que deve organizar em grupo, de acordo com a similaridade de cartões. Traduzindo a frase do livro aí, pessoal, eu pego um monte de cartões que eu posso usar como post-it, coloco um conjunto de informações nesses post-its ou cartões que eu desejo fazer para a dinâmica, e as pessoas precisam organizar. Onde eu uso isso? Eu vou dar um exemplo para vocês. Você está projetando a interface de um portal. Então, vamos supor que você foi contratado pela, sei lá, pela Delboni. A Delboni está fazendo um portal e ela tem lá um portfólio de exames, um portfólio de produtos gigante. E ela fala assim: olha, eu não quero usar o que os meus concorrentes já estão usando, porque eu já fiz pesquisa antes, sei que estão satisfeitos, quero fazer uma coisa legal, né? Legal. Bem, quais são os produtos, quais são as informações que a empresa vai colocar no site, vai colocar na interface? Ou no autoatendimento, olha só, poderia ser para site, para smartphone, para autoatendimento, essa técnica serve para qualquer um. O que você quer fazer? A empresa ela sabe o portfólio que ela entrega. Então, você vai lá, ela entrega 35 produtos, tá? E serviços. Beleza. Como que eu organizo esses produtos e serviços? Tá? Eu coloco em 35 post-its, chamo o persona que é representativo dessa empresa
e falo, o usuário, pega cada um desses cartões ou desse post-its e agrupe. Aqueles que você acha que são, que tem relação, agrupa tudo junto. Então o cara vai lá e cola no post-it. Cola um, cola outro, cola outro. Ah, esses aqui são parecidos. Esses aqui são parecidos. Que nem esse slide aqui, ó. Olha lá, ó. Olha os cartões lá. Ó. E aí o que acontece? Depois que ele agrupou, eu posso chegar para ele e falar assim, ô usuário, agora que você agrupou esses cartões, diz o seguinte aí para o Plínio. Opa, cadê meu laser? Diz o seguinte para o Plínio. Esse grupo de cartões aqui, ó, da Delboni, que nome que você daria para esse cara? Ah, eu daria o nome de exames bizarros. Ah, beleza, exames bizarros. Então ele toma nota, tá? E esse grupo aqui, ó, exames legais, exames legais. Beleza. O que você está fazendo, pessoal? Você está fazendo duas coisas. Você está fazendo um entendimento de como seu persona vê funcionalidades, serviços, tarefas, tá? Parecidas. E depois ele batiza o nome que para ele faz sentido daquele conjunto de serviços, de produtos. Poxa, Plínio, mas você usou um exemplo, né? Produtos bizarros, eu nunca vou colocar no site, né? Esse tipo de coisa. É lógico, pessoal, é um exemplo que eu coloquei aqui. Eu poderia dar para o usuário as opções de nome, né? Daquele agrupamento, sim, o cart sorting ou a classificação de cartões também permite você sugerir esses nomes e a pessoa declara, tá? Eu coloco o método aqui, né? Mas eu gosto de falar de um jeito bem direto para vocês. Você tem que ver qual é o problema que você está querendo trabalhar. Você dá, por exemplo, um outro local, o website. Você está criando um website de notícias. Como essas notícias são agrupadas? Quem usou essa técnica lá atrás? Quem criou sites como Walmart, Americanas, Magazine Luiza já estava já. Mas quem começou no comércio eletrônico, por exemplo, usava muito essa técnica para agrupar os produtos. Hoje, evidentemente, que o agrupamento de produtos ele segue o que? Um padrão, né? Um affordance já estabelecido no mercado. Pode ser que eu tenha um produto novo, e esse produto novo não tem um padrão. Então, eu posso fazer cart sorting para colocar no lugar correto aquele produto de acordo com o entendimento dos usuários. Uma dúvida que também podia surgir, nossa, Plínio, que chato, né? Esses cartões, tem que contratar um estagiário para escrever cada cartão e depois o cara tem que ficar tirando foto e tabulando para dar estatística de quem mais escolheu aquele agrupamento. Fiquem tranquilos, existem ferramentas que já fazem esse tipo de coisa digitalmente. Então, eu vejo o grupo de cartões e vou arrastando esses cartões digitais, parecendo um Trello da vida. E aí o que acontece? Eu já tenho a estatística, posso fazer pela web e tem esse resultado. Lá atrás, na época que o Plínio tinha cabelo, essa técnica era usada, por exemplo, para você colocar para um grupo de usuário escolher qual é a organização de comandos de menu. Sabe, quando você entra lá no Word, você tem lá arquivo, editar, visualizar e tal, tal. O que fica dentro de cada um? Pode ser por técnica de classificação de cartões. Agrupamento, né? Onde eu vou colocar cada ícone de uma tarefa também. Eu posso usar a mesma técnica, tá? Legal, pessoal. Uma outra técnica agora, estamos chegando quase no fim, olha só, é estudo de campo. Estudo de campo faz o seguinte, pessoal: durante o estudo de campo, um pesquisador visita usuários finais e no seu próprio ambiente, isso é, no lar ou no local de trabalho, e observa enquanto eles desempenham aquela atividade que é o foco da minha observação, do meu estudo de campo. E isso é muito rico, né? Muitas vezes eu quero desenvolver algum produto e eu preciso entender como o usuário trabalha, como ele desenvolve suas tarefas. Então, eu permito entender o comportamento natural do usuário no contexto do seu próprio ambiente, né, de atuação. Fornece informações que afetam o uso do produto, incluindo interrupções, distrações e outras demandas de tarefa, e o contexto adicional que não pode ser capturado ou replicado em um ambiente de laboratório, né? Então, por exemplo, se eu tenho um cenário, imagina,
Eu estou querendo testar o uso de um aplicativo que é utilizado por médicos em ambulatório. Será que eu posso fazer o teste aqui no meu ambiente de desenvolvimento? Lá na FEI, num laboratório? Não. Para eu fazer realmente uma informação do processo de interação, interrupção, distrações naturais, eu tenho que estar no ambiente correto que aquela pessoa executa as atividades. Legal? Boa. E aí o que acontece? Existe um conjunto de variações para estudo de campo, que vai dar um portfólio gigante aí para vocês pensarem daqui a pouco. Olha só. Presta atenção, hein? Porque lembra daquela turma que só olha o slide depois que o Plínio acabou de falar? Tem uma pegadinha aqui, não é uma pegadinha de maldade, mas tem que estar ligado para entender. Olha só. Dentro de estudo de campo, eu tenho algumas formas de estudo de campo. Então, a primeira delas, estudo de campo com observação pura, sem intervenção do observador com os participantes. Tá? Então, o que é isso? Eu vou para aquele cenário, fico observando, posso ser até vestido de samambaia, de planta, e fico lá num canto só observando. Tá? Não vou interagir com ninguém. Ah, Plínio, quando você usa essa técnica? Quando eu preciso, eu, desenvolvedor, ter uma visão de como as atividades são realizadas, sem ter influência do cara que realiza a tarefa. Tá? Existem cenários que eu preciso disso. Ah, Plínio, mas tem o contrário. Hein? Tem cenário que eu preciso de observar o cara, tá? Só que eu preciso interagir com ele. Ah, beleza. Então, observação participante. Então, eu vou lá observar, e dependendo do momento do meu planejamento, eu vou interagir com o observador. Tá? Faço questionamentos, faço perguntas, tento entender. Tá? A outra, entrevista no ambiente do usuário. Tá? É quando eu faço o estudo de campo baseado numa entrevista. Qual é a diferença da entrevista? É a entrevista realizada no local que o cara executa suas atividades. E aí eu consigo coletar nesse cara informações muito ricas de contexto, aonde eu estou olhando as informações que o cara está me dando de resposta, eu estou entrevistando e validando aquela informação, vivendo aquele ambiente. Essa que é a diferença. Diário de atividade, também chamado de diário de bordo. Esse aqui, pessoal, eu sou fã. Na verdade, é o segundo que eu sou fã. Não, é o primeiro. Tá? O segundo é a investigação contextual. Esse eu sou fã, pessoal. Sabe por quê? Porque ele trabalha para a gente. Ele é um método que eu gosto de falar que ele é semi-autônomo. Tá? E ele é velho. Tá? É tão velho isso aí que ele até algumas pessoas chamam de diário de bordo ou diário de atividades. O que esse cara é? Você vai lá no cliente, observa, faz uma entrevista, e aí ele entendeu, aquelas pessoas naquele contexto, naquela tarefa, eles entenderam que você precisa de mais riqueza de informações. O que você fala? É que nem policial em filmes, sabe? Se aquele negócio de você dá o cartão e fala, se você lembrar de alguma coisa, você me liga. É quase igual isso. Você dá o diário de bordo, era um caderninho que a gente dava, ó. Se você lembrar de alguma coisa do que a gente conversou, preencha aqui nesse caderninho. Você fala, ah, Plínio, isso é muito velho. É lógico, né, pessoal? Hoje em dia a gente usa o WhatsApp, tá? Para essa técnica, tá? Então, quando, por exemplo, a gente implantou o laboratório de usabilidade no Poupa Tempo, a gente usou diário de atividades, tá? Naquela época a gente não usava, né? O WhatsApp, isso aconteceu de 2003 a 2008. De 2003 a 2008, a gente começou em 2003 no caderninho. Então, depois que eles perceberam o que a gente estava tentando levantar de dificuldades que o cidadão tinha ao usar os serviços do governo, a gente passou a deixar o caderninho, eles atendiam um cidadão que chegava lá, poxa, o cidadão teve dificuldade em declarar que roubaram, que perdeu o RG. Tá bom.
Então, ele ia lá para o caderninho e falava, quando foi lá entrar, era uma pessoa com tais características, ela teve tais dificuldades. Então, perceba, passava 2, 3 semanas, eu tinha que voltar para pegar o caderninho, porque ele estava rico, cheio de problemas relatados pelo cidadão, pelos atendentes do Poupa Tempo. Tá? Então, trabalhou pela gente. É que tem alguns probleminhas também, né? Tiveram a ideia, na época a gente estava lá como Poli, né? Como Poli USP, aí alguma pessoa desfavorecida, assim, de esperteza, acabou falando, cuidado, né, em ficar escrevendo essas coisas no caderninho, porque eles vão avaliar, são professores da USP, da FEI, eles podem verificar que você escreveu errado, e aí se escreveu errado, manda embora. Criaram os mitos, né, as lendas urbanas. Aí o que a gente fez? A gente falou, não, tranquilo, de boa, né? Passou a dar uma premiação, uma gamificação, né, para quem mais relatava problemas relevantes, colocou um tablet, né, com uma filmagem lá, o cara dava um play, filmava qual era o problema que ele tinha vivenciado e beleza. Então a gente mudou o diário de bordo para um tablet filmando. Então é uma técnica bem legal, porque só que tem os seus pontos negativos, né? Você tem que o usuário, né, o envolvido, os stakeholders envolvidos, eles precisam entender a importância do uso da técnica, tá? Se eles não entendem o uso da técnica, aí é evidente que você já deve imaginar que seria como um grupo de WhatsApp vazio, ninguém mandando informação e ponto final. Bem, pessoal, o último item da nossa aula é o tipo de estudo de campo chamado investigação contextual. Fala, o último é. Então, observação é observação. Né? Eu explicando aqui, eu acho que você já conseguiu a diferença delas, tal. Entrevista, né? A gente já tinha discutido. Diário de atividades ou diário de bordo, eu acabei de fazer o detalhe completo, dá para lembrar dos exemplos do Poupa Tempo, mas vamos para a investigação contextual. Ele é um pouquinho mais complexo, e aí eu tomei liberdade da gente detalhar ele para vocês um pouquinho, tá? Em 2 slides. Então, a investigação contextual, o que é, pessoal? É um estudo de campo com envolvimento intenso de um investigador como participante aprendiz. Quem é o investigador? Vocês, eu. Quando a gente está no mercado, somos o investigador. Quando eu estudo contextual, nós, né, investigadores, fazemos o papel de aprendiz, incluindo entrevistas e observação. Então, essa técnica ajuda você a obter dados sobre a estrutura do trabalho na prática. Como aquele trabalho está estruturado, só que eu não estou ouvindo alguém simplesmente dizer que é assim. Eu vivencio. Eu vou ser treinado para fazer aquela tarefa. Né? Então, em vez de uma caracterização de marketing, né, abstrata e desassociada da prática real, eu gosto dessa frase do livro, né? Porque muitas vezes você chega lá e fala assim, usuário, como que você faz a sua tarefa? Ele fala, faça assim, assim, assado. Legal, tchau. Só que depois, quando você volta com o produto pronto, o cara não consegue usar. Por quê? Na real, ele te explica um jeito que é só uma propaganda. Porque na real tem muitos passos ali no meio, existem muitas decisões. Ele abstrai informações. Então, por isso que a investigação contextual é legal, porque você não deixa o usuário abstrair, porque você está treinado. Você vai ter que aprender, você é o aprendiz daquela tarefa. Então, aí tem outra frase que eu gosto, né? Torna explícito o conhecimento tácito e não articulado sobre o trabalho, né? Para que o projetista, que não realiza aquela atividade com frequência, consiga entender, né? Então, traduzindo, né? Eu vou usar o quê? Eu vou treinar, eu vou tornar o conhecimento explícito. Eu vou conhecer todas as fases, sem abstrações. Permite conhecer os detalhes do trabalho que se tornaram habituais e invisíveis. Bem, o que a gente tem que fazer para que aconteça a investigação contextual? A gente usa o modelo de investigação chamado mestre-aprendiz. Então, o entrevistador observa o trabalho do usuário, exercendo o papel de aprendiz. Né?
vocês, entrevistadores, simulariam como seriam os aprendizes. O usuário ensina seu trabalho ao entrevistador, enquanto realiza, exercendo o papel de mestre. Tá? Então, quem é o mestre é o usuário que convive com aquele ambiente. O conhecimento é compartilhado de um modo mais simples e natural possível. É um bate-papo, um treinamento, um hands-on. E aí eu posso, sim, aproveitar e fazer uma entrevista contextual. Por que uma entrevista contextual? Um entrevistador, que são vocês, eu, né? A gente tem a oportunidade de entrevistar o usuário, observar e aprender sobre o trabalho enquanto ele realiza aquele trabalho. Então, no processo de aprendizado, de aprendiz, o que você faz? Você vai ver, o aprendiz é aquele cara que vê como faz, e depois ele repete aquilo, tendo a tutoria do mestre. Né? É isso, basicamente a técnica. E aí eu vou, como aprendiz, fazer papel de bobo, eu gosto de dizer, né? Vou ficar fazendo pergunta para coletar informação. Eu não posso ficar considerando que toda informação que eu acho é aquilo mesmo. Não, eu tenho que ficar fazendo pergunta, tenho que ficar caracterizando e tirar dúvidas. E aí, pessoal, existem princípios básicos para dar certo a investigação contextual. Tá? Você já deve até ter percebido, enquanto eu rolava a minha explicação, coisas que você ficou desconfiado, ficou com a pulguinha atrás da orelha. Tá? Do que? Por exemplo, quais são princípios básicos? São quatro. Primeiro, contexto. Eu tenho que, para ter uma boa sessão de investigação contextual, o nome já diz, contextual. Eu tenho que coletar informações concretas e detalhadas sobre o contexto. Aconteceu num projeto que eu fiquei louco. Tá? A gente trabalhou em investigação contextual, treinou toda a equipe. Então, vocês vão ver que existe uma coisa chamada instrumento, protocolo. Eu tinha um protocolo. Olha, cada membro da equipe vai para uma das filiais e você vai ver como essas 3 tarefas são executadas nesse setor. Aí você aprendeu, beleza, show. Tinha lá o protocolo, de acordo com esses princípios aqui. Beleza, show. Foram 5 locais no Brasil. Então, tinha investimento de tempo, salário daquela equipe, deslocamento até lá. Bem, um dos legais não deu, né, a mínima para o protocolo, fez o jeito que ele queria e voltou com a informação. Né? O que aconteceu? Deu caca. Justo depois, lá na frente, a gente identificou que aquela unidade da empresa ela usava um método diferente, porque ela tinha um contexto diferente de aplicação, daquele mesmo setor replicado na filial. Então, perceba, eu preciso coletar informações sobre o contexto de trabalho do usuário. Contexto todo mundo já sabe, né? Características ambientais, características sociais, que aquele trabalho é executado. Ele pode influenciar nosso produto de software. Depois, parceria. Estabelecer uma parceria com os usuários para obter a informação necessária através do modelo mestre-aprendiz. O que é essa parceria, pessoal? Vou fazer uma analogia. Lembra que no começo da minha aula, no meio de aula, eu falei para vocês, pessoal, se formos parceiros nessa disciplina, todo mundo abrir o coração, não ficar só ouvindo e falar, deixa o Plínio falar, depois eu vejo aí, não gosto desse assunto. Se formos parceiros, fica fácil para todo mundo, para quem recebe a informação e para quem fornece. A mesma coisa acontece na técnica de investigação contextual. Se você, técnico, que está indo lá ser aprendiz, não for parceiro, não entender a técnica e não vestir a camisa, não adianta nada. O cara vai até se estimular de te treinar. Outra questão, a pessoa que está te treinando, se ela também não for parceira, não entender a importância daquela atividade, ela não vai te passar. Ela não vai fazer o papel de mestre corretamente. Aí, sinto muito, né? É uma chance de dar tudo errado, né? Interpretação. Bem, construir com o usuário um entendimento compartilhado sobre o que é relevante do trabalho. O que é a tal da interpretação? Isso vocês já ouviram lá no engenharia de software. Quando você faz uma pergunta entrevistando o seu cliente, você tem que repetir, e você entende a informação, você não documenta a vida das costas e vai embora. Você tem que falar, legal. Então você quis dizer que é isso, isso, isso. A pessoa, é isso aí.
Ou, você achou isso, isso. Não, não é. Então, e aí você constrói a interpretação. Eu gosto de dizer que uma boa construção de interpretação, a pessoa me fala uma coisa, eu esclareço para ela o que eu entendi, ela me dá informações adicionais e certifica se está correto, e aí eu retorno de novo para ela dar um basta, tá? Para cada afirmação. Então, interpretação, pessoal, é um ciclo de interação, de conversa em linguagem natural entre duas pessoas, tá? Foco. Bem, pessoal, foco, o livro coloca foco, eu dou até risada, né? Bem, lógico que tem que ter foco, né? A investigação deve ser guiada pela necessidade de entendimento do trabalho. Ou seja, para que eu estou lá fazendo a investigação contextual? Eu tenho que focar naquele mapeamento. Por que o livro coloca isso? Porque muitas vezes, quando nós somos inseridos num contexto, pessoal, ainda mais de HC, de User Experience, é porque a coisa já pegou fogo. Tanta gente não deu a mínima para esse assunto que quando a gente é contratado é por a peso de ouro, porque o bicho já está pegando. Se o bicho já está pegando, as pessoas envolvidas, os funcionários, os usuários, eles estão pé da vida. E eles querem falar dos problemas que ele vive. E pode ser que você está lá para focar em um determinado problema. Mas ele tem um caminhão de problemas. E aí ele vai ficar mudando de assunto. Então, a investigação contextual só funciona se você tem foco. Para que você está lá? Então você tem que fazer aquele foco de aprendizagem. Beleza, pessoal? Então, para fechar agora de verdade, acabaram os métodos, o que você tem que ter em mente para conseguir tirar dúvidas comigo agora e também executar a atividade da noite, tá? Primeira coisa, pessoal, você tem que ter em mente que você aprendeu um conjunto de técnicas, tá? Então vamos lá, tome nota, dê print, anota, que vai ficar mais fácil o que você tem que fazer daqui a pouco. Nós aprendemos um conjunto de técnicas. Quais são? Entrevista, questionário, grupo focal, brainstorming, de necessidades do usuário, desejo de necessidades do usuário, cartões, tá? Classificação de cartões e observação. Tá? Dentro da observação, tem observação pura, observação com participação do usuário, entrevista contextual, apareceu para a gente também o tal do diário de bordo e investigação contextual. Então, no final das contas, a gente aprendeu o quê? 9 técnicas, né? A gente aprendeu 9, é isso aí, né? Muitas técnicas. Para a escolha da técnica, você tem o porquê escolheu. Tá? Pode escolher qualquer uma? Não, né? Depois dessa aula você pode dizer, não, Plínio, eu não posso escolher qualquer uma. Por exemplo, eu quero ir no detalhe, vou na entrevista. Eu quero quantidade estatística, vou no questionário. Eu quero debater um foco, grupo focal. Eu quero ser criativo, brainstorm. Então, você tem um monte de justificativas para escolher a técnica. Escolheu a técnica, está justificado, você tem que pensar quais são os instrumentos que faz parte. Então vamos lá, eu expliquei os instrumentos. Não está no slide, está explicado. Quais são os instrumentos? Então, entrevista, eu tenho que fazer o quê? Um roteiro de entrevista. Eu tenho que ter o protocolo de entrevista. O protocolo é o quê? É treinar a minha equipe em como eu aplico o roteiro de entrevista. Então, o roteiro tem as perguntas, mas eu tenho que ter um protocolo. Esse protocolo diz como eu me comporto, como eu recebo as pessoas, as questões éticas. Do questionário, eu tenho que ter as perguntas, uma introdução, questões éticas, fazer as perguntas no Google Forms, por exemplo, blá, blá, blá. Grupo focal, tem que definir persona, boas-vindas, né? Explicar por que ela está lá, questões éticas, etc. Se eu vou gravar, não vou gravar. Qual é o foco? Quais são o nome das pessoas? Que tipo de pergunta eu vou fazer? Tempo do grupo focal? Brainstorm, mesma coisa. Técnica de cartões, qual é o instrumento? Os cartões? O nome dos grupos que eu quero depois dar? Qual é o persona que eu vou considerar?
questões éticas, né? Observação, questões éticas. Quando eu trabalho a investigação contextual, eu tenho que seguir uma política, né, de princípios básicos. Então, perceba, tudo isso que eu fiquei listando aqui são instrumentos. É o material usado para fazer a coleta, para eu programar minha coleta de informação. Bem, o instrumento mais importante é o protocolo de execução. É o passo a passo que você vai executar para que qualquer pessoa da equipe consiga replicar. Bem, eu perguntei para vocês qual é o motivo, acabei de responder. Que droga, tá? Então é isso. Eu já respondendo. O instrumento mais importante é o protocolo de execução. Por qual motivo? Professor, é porque o protocolo ele garante que toda vez que eu for replicar essa técnica, ela é igual. Porque se eu não garantir que a técnica é replicada igual, eu não posso juntar as informações. Tá? Legal, é isso aí, boa resposta. Método correto para o seu objetivo, né? Tem que escolher o método correto. Tá? E a amostra. Quem que é? Você já respondeu a aula passada. Quem que é? Tá bom? Legal, pessoal. Então, vamos lá para a nossa diversão da noite. A diversão da noite, hoje ela vai ser um pouquinho diferente. Ela tem dois grandes objetivos. Tá? O primeiro, eu quero validar uma técnica, tá? Uma dinâmica diferente com vocês. Tá? Dentro da minha programação, vocês devem já ter percebido, né, que semana passada, eu parei exatamente no início dos métodos de coleta de dados. Hoje eu estou usando isso justamente numa quarta, que a gente tem 2 aulas. O Plínio está acabando de fazer explicação às 20h30, 20h40, que é a primeira aula. Então, hoje, o que nós vamos fazer? Vocês vão desenvolver a atividade de maneira autônoma junto com a sua equipe. Plínio, traduz isso aí. O que significa? Vocês vão ter a meta de entregar, né, a versão final do que eu vou pedir aqui, até o limite do nosso horário, até 22h40. Relaxa, se não der tempo, a gente conversa, depois a gente justifica. Mas vocês viram, é super simples isso que eu estou pedindo. Tá? E aí, o que você precisa fazer? Cada membro da sua equipe tem que escolher um método. Cada membro escolhe um método. Ô, Plínio, você ensinou 10 métodos. Na minha equipe tem 2 pessoas. Escolhe 2 métodos. Plínio, na minha equipe tem 10 pessoas. Cada um escolhe um. Tá? Sem repetir, né? Evidentemente. Cada um escolhe um. Aí, o que você tem que fazer? Essa pessoa que escolheu vai falar assim, ó, o meu é esse. Tá bom. Por que você escolheu ele? Porque ele gera informações estatísticas e porque tal coisa. Beleza. Tá? O que você vai fazer? Produzir os instrumentos. Quais são os instrumentos? Eu tenho que fazer um roteiro para ensinar as pessoas qual é o passo a passo dessa técnica e fazer um questionário. Tá? Então, por exemplo, quem escolher um questionário ou uma entrevista, eu recomendo usar uma ferramenta online, mesmo para entrevista, tá? Por exemplo, o Google Forms. Pessoal, Plínio, eu posso usar uma ferramenta que a minha empresa usa? Pessoal, o que vocês quiserem. Tá? Eu só depois tenho que ter acesso às telas, eu tenho que ter acesso ao link para ver o resultado. Tá? Bem, e aí a avaliação que eu vou fazer com vocês amanhã é sobre o resultado da qualidade daquela coleta. Ou seja, eu quero ver o quanto cada um descreveu aquele método e fez o instrumento correto, né? Conjunto de perguntas correta para aquele tipo de instrumento. Belezura? Então é isso, pessoal. A ideia é simples, tá? Só para vocês terem no radar, a média de tempo de dedicação, tá, para uma atividade como essa, por pessoa, é no máximo 20 minutos. Tá? Mas eu concordo que eu tenho que dar uma lida, eu tenho que agora ouvir sua apresentação, etc., para conseguir fazer. Sem problemas. Tá? O que vocês precisam então fazer? Pegar aquele documento compartilhado, cada um vai escolher uma técnica e vai descrever esse passo a passo que eu acabei de explicar aqui no vídeo.